Ei, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Eu espero também que vocês tenham tido uma semana de paz, de serenidade, e que todas as dificuldades que tenham vivido tenham sido superadas com sabedoria e fé. Hoje nós temos um tema muito interessante para tratarmos do livro da Joana de Ângeles que estamos estudando. O livro Seja Feliz Hoje. O tema hoje é a lição de número 13, intitulada Conflitos. Joana vai tratar nesse capítulo de uma forma muito amorosa, vai tratar o tema de uma forma muito amorosa, mas ao mesmo tempo ela nos desperta para a necessidade da observância das nossas ações. É a advertência fraterna de quem diz assim para nós, né? Observa tuas reações, observa a leitura que você tem feito do comportamento alheio, observa as relações com o próximo, com as pessoas da família, com as pessoas que você convive de modo geral. Que tipo de atitudes mentais você tem adotado, que tipo de comportamento tem sido a base do seu relacionamento. Então, Joana vai fazer essas perguntas para nós hoje, e indiretamente ela faz essas perguntas, porque ela nos coloca a pensar sobre o que está gravado no nosso psiquismo, no nosso íntimo, e a partir daí a gente aprender a se conhecer um pouco mais. É claro que parte do pressuposto que a gente já falou em outras reuniões, estudos, né? E a irmã e a obra kardeciana sempre nos adverte a necessidade que nós temos de nos conhecermos para podermos fazer melhor emprego das nossas horas, dos nossos dias, na vida presente, colocando sempre a vida presente como a oportunidade única desse momento, né, de transformação, nos convidando à reflexão para que possamos fazer melhor e vencer nossas más inclinações. Esse é o esforço que deve estar presente no comportamento do espírita e do cristão como um todo, né? Porque a gente precisa ter uma atitude pacífica com as nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo assertiva no desejo de mudança. Ou seja, a gente não pode permitir que as nossas imperfeições dificultem o nosso desejo de continuar. Às vezes por achar que somos imperfeitos demais, que nós não temos força suficiente para vencer tal comportamento, por achar que não somos dignos. Esses sentimentos, eles não são construtivos, então fazer a paz com as nossas imperfeições é necessário. Ao mesmo tempo, dizer em fazer paz com as nossas imperfeições não quer dizer que a gente deva ficar quieto diante dela. Ela precisa ser entendida, compreendida, para que a gente possa agir melhor na nossa vida e no nosso cotidiano. Bom, Joana começa a lição dizendo que nós somos seres sociáveis. Claro, né? A gente vive em sociedade, nós estamos aqui nesse processo de vida junto uns dos outros para o crescimento espiritual e moral que necessitamos, mas ela faz um apontamento importante aqui que eu vou ler para vocês. Ela diz assim, ó, sociável, o ser humano se encontra equipado de instrumentos necessários à comunhão fraternal através dos seus relacionamentos. Todavia, herdeiro da agressividade que nele vigeu nos primórdios da evolução, prossegue com certa prepotência no instinto de conservação da vida, tornando-se com frequência hostil e violento. Invariavelmente permanece armado
em relação ao próximo, duvidando dos valores morais que servem de roteiro a todas as vidas, quando seria ideal encontrar-se aberto à afetividade para tornar-se amado, mesmo sendo gentil. Toda vez quando se sente incompreendido, logo pensa que poderá ser exterminado e de imediato dispõe-se a reagir no processo inconsciente de eliminar aquele que se lhe apresenta como ameaça à sua existência. Então, olha que mecanismo importante de compreensão para nós dentro desse tema conflitos. Joana vai estar falando dos conflitos, meus irmãos, que servem de tormento para nossa consciência. Nas relações humanas, as pessoas que se comportam da forma como ela descreve ali no início, são pessoas que sofrem muito, que estão sempre em autodefesa, achando que tudo está querendo atingi-la, que a palavra proferida pelo outro foi endereçada para ela, que a atitude, às vezes até bondosa, generosa de alguém para consigo, né, dá a sensação de que está querendo aproveitar de alguma coisa, está sempre achando que por trás do comportamento do outro tem alguma coisa escondida, velada ou mesmo aberta, declarada para lhe prejudicar. Essas pessoas, né, que se comportam e se sentem assim, vivem um completo tormento, uma angústia, porque a gente precisa viver com as pessoas, tendo para com as pessoas uma atitude aberta de aceitação, de aceitar o outro do jeito que o outro é, com tudo que o outro tem. Quando a gente adota uma atitude de autopreservação desta forma, a gente impede que o nosso sentimento, né, que o nosso coração, que o nosso amor profundo seja tocado até pelas ações de generosidade do outro. Então, as pessoas que ainda se comportam assim sofrem muito. Joana diz aqui ao longo dessa página que isso é característica do nosso estágio evolutivo. A gente sabe que todos nós temos isso em certo grau, menor ou maior. Outros têm isso em graus exacerbados, né? Difícil de deixar as coisas caminharem de forma mais serena, mais pacífica. Mas todos nós sempre temos ali o pezinho atrás com alguma coisa, como se estivéssemos sempre desconfiados, como se alguma coisa que venha do outro vem com certa intenção para nos ferir e tudo mais. Bom, Joana coloca para gente que no processo reencarnatório das diversas vidas que a gente já viveu, a gente vem depurando esses sentimentos que tem lá no início dos nossos processos de reencarnação, as estruturas alinhadas em função desses primeiros convívios nossos, do estado de autoconservação, de preservação da vida, desse comportamento nosso ali das primeiras vivências, e que a gente vem ainda construindo esses arquétipos de autoproteção. Daí a gente se coloca numa condição de não querer se deixar tocar, de não querer se deixar ferir, de não querer se permitir entregar o sentimento, o afeto ao outro. Então tudo está sempre muito marcado pela desconfiança, pelo medo, pela insegurança. E isso é uma construção que ela rouba da gente bons momentos da vida. Porque as pessoas, e é claro que é natural, a gente está vivendo um planeta de provas e expiações, o mundo espiritual aí se entrelaçando ao mundo físico, então a nossa mente ainda muito invigilante
está envolvida por energias outras, mas a matriz desse nosso comportamento está lá no íntimo, lá no psiquismo. Então, dentro desse processo de conflito que a Joana coloca para nós, ela faz a advertência que a gente precisa abrir o nosso coração. Que a gente precisa, primeiro, fazer certas perguntas para a gente, né? Por que, por exemplo, que uma atitude do outro que não tenha sido para nos humilhar, por que a gente se sente humilhado? Por que uma fala de alguém ou um gesto de alguém que não tenha sido ofensivo, por que a gente se sente ofendido? Por que a determinadas palavras e ações disparam no nosso íntimo uma revolta, uma raiva, um negócio assim que a gente tem as palavras milimetricamente organizadas a ponto de apontar para o outro aquilo que a gente gostaria de dizer? Essas são perguntas importantes. Porque se nós estamos inseridos nesse tipo de conflito que a Joana fala para nós, a alma precisa se redescobrir, encontrar dentro de si condições de adentrar aspectos mais produtivos dessas relações. A gente não seria natural que nós sentíssemos isso com a maioria das pessoas que a gente convive. Não é natural que a gente tenha sempre esse tipo de comportamento. Tem uma matriz doentia que precisa ser tratada. É doença da alma, que precisa ser curada. E o processo reencarnatório, a vida física, é que dá esse ensejo. A vida de relação é que dá esse ensejo, é o que ela fala aqui, ó. O ser humano encontra-se equipado de instrumentos necessários à comunhão fraternal através dos relacionamentos. Então a gente renasce, né, recebido no seio de um grupo familiar. Existe entre nós um vínculo, né? O vínculo familiar é um vínculo importante, significativo, é um elo forte na vida de todos nós. Existe uma proximidade nossa com os amigos, com os amores, com as pessoas que a gente trabalha, né? A gente está sempre em contato com o vizinho, com a pessoa que a gente tem, que tem um comércio perto da gente, que a gente está sempre vendo todo dia, está conversando. Depois de tantos anos passa a ser pessoa próxima. Joana, das pessoas que estão dentro do trabalho cristão, Joana coloca pra gente que, na verdade, essas estruturas todas emocionais, elas têm em si esses valores de construção que a gente precisa buscar. Então, o primeiro ponto é a gente sair de um estado letárgico que vai sempre nos colocando em inquietações, que rouba o nosso sossego, tira o nosso sono, tira a nossa paz. A gente não consegue ter uma atitude assim. A gente faz uma leitura das pessoas com desvalor, sem importância. Os gestos mais bonitos são tidos como obrigação. É muito ruim. Pensa bem, essa conduta é uma atitude condenável? Não, não é uma atitude condenável. Olha, vamos lá voltar no início da gente fazer as pazes com as nossas imperfeições. É possível que a gente, ao ler uma lição dessa da Joana, comece a se alinhar dentro de certos parágrafos, falar assim, nossa, mas eu sou assim, nossa, eu me comporto assim, eu tenho essa atitude. A grandeza disso tudo é da gente poder se identificar
Porque enquanto a gente estiver ainda distante, né? Quando a gente ainda se mantiver no gelo da indiferença, essas coisas não nos tocam. Quando a gente já consegue ler uma mensagem dessa e ouvir uma frase, alguma coisa, e falar assim, nossa, mas esse aí sou eu, né? Em alguns momentos, ou com certa recorrência, eu estou agindo dessa forma, isso já denota um abrir do nosso coração para essa busca interior que a gente tem que fazer e que é inevitável. Então, a gente não pode, não deve adotar uma atitude condenatória conosco, mas a gente precisa vigiar. Porque a gente sofre muito mais adotando uma atitude assim, sempre de aflição e de desconfiança ante o outro, do que se a gente abrir o nosso coração. Quando a gente fala em abrir o nosso coração, a doutrina espírita é muito clara sobre a racionalidade, né? E é claro que a gente vai conviver com as pessoas e a gente vai fazer análise do comportamento alheio. Tem certas pessoas que a gente vai falar assim, não, eu não quero conviver muito com essa pessoa. Ou a gente vai falar assim, nossa, o comportamento dessa pessoa nesse momento não foi bom. É diferente quando a gente fala assim, a pessoa é um mau caráter. A pessoa não presta, olha, não confia nessa pessoa aí que ela não vale nada. Esse tipo de comportamento é de leitura e de fala é que ele é complicado. Por quê? Primeiro que nós não estamos prontos, né? Nós estamos em processo de transformação. Então até o mais vil, ele está naquelas circunstâncias. Mas ele vai sair daquilo, ele vai se tornar um espírito puro. O processo de construção de uma identidade melhor para ele também está se dando, dentro de tudo que ele pode, do jeito que ele pode, conforme as circunstâncias têm oferecido para ele situações de reflexão e ele tem se permitido refletir. Então a gente pode até dizer assim, puxa, naquele momento a atitude dessa pessoa não foi muito correta. É diferente do que dizer que a pessoa não vale nada. Então todos nós estamos passíveis de erro. Atitudes erradas a gente comete muito mais do que as atitudes corretas. Mas a gente precisa ter o coração de entender que todas as pessoas têm o seu lado bom, todas as pessoas têm o seu lado conflituoso. A vida física nos permite ascender desse conflito para esse lado bom. Essa é a construção que nós precisamos buscar, fazer da nossa vida esse pular de um estágio para o outro. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para dentro de nós próprios com sabedoria e compreensão. Então, o primeiro passo é nos conhecer, ver qual tem sido as nossas atitudes nas relações. Usar da gentileza nas nossas palavras, nas nossas observações, ser pacífico diante das brigas, das adversidades, buscar sempre o lado bom das coisas, ponderando, né, que se algo de mal a pessoa adotou como conduta, né, que pontualmente naquela situação ele não foi feliz, mas que existem outras tantas situações nas quais ele pode ter acertado, e evitar o processo de julgamento do próximo. Deixa cada um fazer por si o que tem que ser feito e vamos adotar uma conduta legítima no bem dentro do nosso coração, nas relações com as pessoas. Joana vai mais adiante e diz assim, olha, quando o indivíduo, nesse processo reencarnatório, que de alguma forma ele se sente injustiçado, as ações que ele tem, elas são na maioria delas reações, assim, automáticas.
E esse fazer automático, a gente já teve a oportunidade de conversar muito isso lá nas nossas reuniões de quinta-feira, desse automatismo das nossas ações, né? Ou seja, a gente está sempre reagindo e não agindo, a gente não para, a gente não pensa, não pondera. Esse é o crivo do nosso estado moral, que a gente pode ter como base de estrutura do nosso comportamento. Então ela diz assim que quando ele se sente injustiçado, ele entende que diante dessas circunstâncias, ele precisa reagir. E que reagir nesse momento é a atitude mais correta a ser tomada. Olha essa leitura da mente ainda presa nas estruturas psíquicas de um passado de primeiros processos reencarnatórios, onde o poder e a necessidade de sobrevivência fez-nos estar diante da vida com medo de tudo e querendo se proteger a todo modo. Só que o processo de vida se transformou, nós estamos em pleno século XXI. A alma, ela foi de tempos em tempos dando a si oportunidade de se liberar dessas energias todas e construir novos comportamentos. Então é como se a gente estivesse vivendo hoje com um pensamento lá no passado, ainda com comportamentos lá do passado. Então o convite da Joana é para que a gente se abra de bom ânimo para as transformações que a vida presente exige de nós, porque o convite hoje é o convite do amor. O convite hoje é o convite da afabilidade e da doçura. O Evangelho nos convida a essas transformações. Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus veio até nós a nos ensinar a lei do amor, porque nós já temos condições de dar esse amor. Nós já temos condições de sentir esse amor. E quando a alma se fecha para essas energias do amor verdadeiro, ela sofre, porque ela perde a oportunidade de crescimento espiritual. Então a gente estabelece um combate com a vida e com os outros, sem cuidar do verdadeiro combate que a gente precisa ter, que é o combate conosco mesmo, das nossas más inclinações. Paulo de Tarso, em uma de suas cartas a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate. Olha que interessante isso, combati o bom combate. E tem combate que não é bom, mas tem um que é. E a mensagem da Joana de hoje, ela fala deste bom combate, porque ela fala assim pra gente que é preciso que a gente busque dentro de nós o equilíbrio dessas nossas energias emocionais, diante da vida, dos sentimentos. Que sentimento é esse? Que nos aprisiona ao passado, que nos faz ver no outro sempre um inimigo, a querer nos ferir, sempre desconfiando de tudo e de todos. Então, esse combate da gente para com o próximo, esse não é um bom combate. Paulo apóstolo, durante muito tempo, até a sua conversão, ele combateu o combate ruim, porque ele combatia as pessoas, as ideias, em favor de outras, das quais ele julgava importante. Quando convertido, qual o combate que Paulo escolhe? Combate das suas más inclinações, descobrir em si que ele tinha o potencial de servir ao Cristo com toda a sua entrega, com todo o seu amor, mas sabendo das suas imperfeições. Então o combate dele era esse: deixar fluir o amor do Cristo sobre a sua vida. Isso era o mais fácil, porque o Cristo já tinha demonstrado para Paulo apóstolo o amor verdadeiro por ele. Então deixar fluir esse amor era natural. Agora,
servir com fidelidade a Jesus, isso era exigir dele o bom combate, dele vencer as suas más inclinações, o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância. Então, a Joana diz pra gente que a gente precisa estabelecer vínculos fortalecidos com Cristo. Que atitudes como essas relatadas na lição, elas destroem o nosso poder construtor dos verdadeiros elos com o Pai Celestial. E Jesus é esse nosso vínculo com Deus. A gente precisa buscar essa nossa vinculação com Cristo, trabalhando num verdadeiro e bom combate. Então, a gente vai perceber, meus irmãos, a gravidade de uma lição como essa, a importância de uma lição como essa, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, que a gente estava citando aqui, ele faz essa carta a Timóteo quando ele já estava ali nos últimos dias, ali nos últimos períodos, né, da sua encarnação, fazendo essa autoanálise do quanto que ele modificou, né, da sua vida, ou seja, ele era um combatente, ele só mudou o foco. E Paulo sai triunfante da vida física, transformado no bem. Foi uma tarefa fácil para ele? Não foi, com certeza não foi para ele, né? Mas a gente precisa sanar em nós próprios a causa dessa nossa sintonia com o mal, que ainda está em nós. Então, deixar-se perceber como espírito pleno de luz, que precisa fazer com que essa luz vibre, que está latente em nós, mas que ela tem condições de vibrar, é buscar dentro de nós as nossas melhores atitudes. A mensagem de hoje é realmente desse verdadeiro e bom combate. Joana diz assim para nós, né? Jesus experimentou a hostilidade gratuita e contínua de todos aqueles que se lhe opunham. A perseguição sistemática, a zombaria e o desagrado, mas não deixou afetar pela beliculosidade, ou seja, pela guerra dos seus adversários. E por essa razão superou-os. Levado ao sacrifício, manteve-se sereno e permitiu-se o holocausto, vencendo os conflitos coletivos que geraram ódios e violência contra ele, pela misericórdia e compaixão. Ou seja, a atitude do Cristo foi de misericórdia e compaixão para com todos aqueles que o atingiram. E olha que nós estamos falando de uma ação direta, verdadeiramente direcionada, né, para Jesus, a história de tudo que ele viveu. Agora imagina isso no campo do psiquismo. Ou seja, não há ninguém querendo nos ferir, ninguém querendo nos afetar, ninguém querendo nos magoar, ninguém querendo nos humilhar, mas a todo instante a gente se sente humilhado, ferido, desrespeitado. É preciso descobrir a causa dessa nossa sintonia com o mal que há em nós. Que a mensagem de hoje seja, acima de tudo, de serenidade e de tranquilidade. Que nós possamos compreender que todos nós, em processo de evolução, nós temos conflitos a serem vividos. Que o conflito em si, ele é um indício de progresso. Porque se a gente está na indiferença,
nem conflito a gente tem com os nossos comportamentos. O conflito nasce da alma que já percebe que tem coisas em si para melhorar. Então a Joana faz esse convite para nós, diante desses conflitos, antes de ficar só no sofrimento, nas dores, na insônia, nas doenças físicas que acabam se instalando porque a alma está doente, está aflita, pesquisa sobre isso, acha dentro de si a causa, faz uma leitura, tenta olhar essas questões por outro foco, se distancia do parâmetro que está sendo observado, tenta pensar se aquela leitura que a gente fez da ação, do comportamento, se poderia ter sido interpretada de uma outra forma. E se ainda assim, no final de tudo isso, a gente achar, não, a pessoa falou para me ferir mesmo, então deixa ele o ônus da sua atitude ofensiva, mas não nos permitamos ofender. É o que está aqui, Joana falando do Cristo. Com todo o sofrimento, com tudo aquilo que ele viveu, com desrespeito, com a chacota, o deboche, a morte aviltante, ele não se permitiu humilhar. Então é isso. A atitude está em nós, não no outro, meus irmãos. Que a mensagem de hoje seja de discernimento, de racionalidade, de ponderabilidade, que a gente busque na doutrina espírita os esclarecimentos que a gente precisa ter sobre o processo reencarnatório, que nos permite voltar à vida física nas condições que voltamos. Vamos entender sobre a imortalidade da alma. Não vamos pensar na vida presente sem fazer uma análise do nosso passado, porque ele existe e ele fala para nós hoje, ele fala por nós hoje. Então é preciso pensar nisso. É preciso pensar no futuro. Que futuro a gente quer para nós, para a nossa vida, para as próximas encarnações que nós vamos ter? Aonde que a gente está sendo chamado a laborar? Isso é preciso pensar nisso. E ter em Jesus nosso guia e modelo. A doutrina espírita, enquanto ciência, filosofia e religião, nos dá os parâmetros de toda essa observância. Mas é preciso observar com os olhos cheios de amor. É preciso olhar com esses olhos do espírito imortal, que não se cala diante das adversidades, mas que a pronúncia diante delas é a do amor, é a da compaixão. Que Jesus possa nos abençoar, meus irmãos, estar conosco, porque para vencer os conflitos, nós precisamos fazer o bom combate, como diz e nos ensina o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, que vocês tenham uma semana de muita luz, saudades enormes, grandes, 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 mas esse encontro com vocês tem nos alimentado muito a alma. Vocês são muito importantes na minha vida. Amo todos vocês. Fiquem em paz e que Jesus nos una sempre nos pensamentos, nas ideias, que possamos, cada qual aí na sua casa, no seu momento, trilhar, mas que a gente possa trilhar juntos. Melhor juntos do que separado, tá bom? Muita paz, alegria em vocês todos.